Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar Sistema MES, uma cervejaria. Meu nome é Roberto Campos, eu sou da área de tecnologia da informação, trabalho há mais de 30 anos com sistemas de informações industriais, já trabalhei na área de produção de alumínio, petróleo, fertilizantes e desde 95 lido com produção de cervejas e refrigerantes. A nossa agenda será de 10 minutos de introdução, 25 minutos de demonstração de um sistema MES em uma cervejaria simulada e 10 minutos para perguntas e respostas, né? Em relação às perguntas, gente, assim que vocês tiverem, vocês têm um pod de bate-papo aí na tela direita, né? Vocês já podem, então, colocando as perguntas aí, elas ficam guardadas e quando chegar na parte final de perguntas eu vou tentar respondê-las, ok? Muito bem, gente. Então, vamos começar a nossa introdução, né? Aonde eu vou responder, né? Tentar responder o que vem a ser um sistema MES, né? Então, se nós voltarmos no tempo 30 anos, no ano de 1988, e tirarmos uma radiografia piramidal da estrutura de softwares que era usada pelas indústrias daquela ocasião, na maioria das vezes a gente vai ter alguma coisa desse tipo aqui. No topo da pirâmide, os sistemas de gestão, também chamados de ERPs, com seus módulos financeiro, contabilidade, compras, estoque, etc., já começando a se consolidar. E na parte da base da pirâmide, os sistemas de automação, naquele ano já começando a se sofisticar com sistemas supervisórios, ou chamados de escadas, os PLCs e SDCDs. Mas havia uma região vaga no meio da pirâmide que acontecia porque os sistemas de gestão eles não se comunicavam com sistemas de automação e havia no chão de fábrica uma carência de informações em relação ao controle de operações, rastreabilidade, controle de qualidade de processo, controle de eficiência de equipamentos ou gestão fabril. Então, como é que esse vazio era resolvido? Tá? Na maioria das vezes, com os famosos formulários manuais, ou seja, fichas impressas, né? E que eram manualmente preenchidos pelos operadores, muitas vezes olhando informações nos sistemas de automação, e no final do dia aqueles dados iriam alimentar os sistemas de gestão, bem como planilhas eletrônicas que iriam compor uma espécie de sistema de informações manual, né, para suprir aquela demanda de informações que os dois sistemas não supriam, né? Muito bem, gente. Então, a partir dessa época, né, o mercado começou a ver que havia uma demanda para desenvolvimento de uma nova classe de sistemas que convencionou-se chamar de sistemas MS, ou um acrônimo em inglês de Manufacturing Execution Systems, ou em português, sistemas de execução da manufatura, né? Então, em 1990, foi divulgado o primeiro conceito, conhecido como primeiro conceito de MES, que foi criado por uma empresa de consultoria chamada AMR Research, e que definiu o MES como sendo uma camada de software entre a automação e o ERP, uma espécie de back-office industrial, né? Muito bem. A partir dessa ocasião, então, vários fabricantes de desenvolvimento de software, né, começaram a se movimentar para poder desenvolver os seus produtos, né? Então, surgiram algumas entidades sem fins lucrativos no sentido de tentar padronizar o que era essa nova classe de sistemas para evitar que os fabricantes desenvolvessem produtos tão diferentes entre si e que obedecessem a uma demanda de mercado, né? Entre essas instituições, as mais famosas são a ISA, que é muito conhecida por fornecer uma série de normas na área de automação, e a MES International, que foi criada nesse boom de sistemas MES. Entre os documentos divulgados por essas instituições, os mais famosos são duas normas da ISA, que são a ISO 88, que propõe uma estrutura de equipamentos e receitas para indústrias de processo por bateladas, e a ISA 95, que dá um modelo de operações da manufatura, aonde, dentro desse modelo, sugere que funções o sistema MES deveria ter. E a MESA, com seus famosos white papers,
aonde ela divulga uma série de recomendações, de estruturas, de custo-benefício, estudos sobre os sistemas MES, né? Muito bem. Então, os sistemas vieram se evoluindo no tempo e, nesse período, começou a ter um grande fluxo de sistemas oferecidos no mercado, né? Então, vocês podem ver aí, pelos logotipos, né, que a maioria desses sistemas começou a sendo oferecida, e até hoje, pelos grandes fabricantes de hardware e de software de automação. Hoje a gente tem pelo menos mais de 100 produtos nessa área, a maioria deles no mercado internacional, mas tem também softwares no mercado nacional, né? Então, esse mercado veio se desenvolvendo, veio caminhando até os dias de hoje, né? E é claro que hoje ele tem uma definição um pouco diferente daquela de 1990. Hoje o sistema MES ele é mais conhecido como um sistema colaborativo que é capaz de integrar e agregar não só sistemas de gestão e sistemas de automação, mas como também outros sistemas da cadeia de supply chain e que podem incluir sistemas de fornecedores, de clientes e de parceiros, né? Muito bem, gente. Mas essa, no meu entender, é uma visão de mercado, não é uma visão da realidade que nós temos no nosso chão de fábrica das nossas indústrias, principalmente aqui no Brasil. Eu não tenho nenhuma pesquisa a respeito, né? Mas eu arriscaria a dizer, por observação própria, conversa com colegas, que a quase totalidade das micro e pequenas indústrias, a grande maioria das indústrias médias e ainda uma parte das indústrias de grande porte não possuem sistemas MES e continuam com seus formulários manuais no chão de fábrica, sendo preenchidos pelos operadores e depois servindo de base para lançar dados no sistema de gestão e lançar nas planilhas eletrônicas para fazer um sistema de informações manual, né? Muito bem, gente. Com isso, nós terminamos a nossa introdução e agora nós vamos passar, então, para a demonstração de um sistema MES numa cervejaria e que será uma oportunidade da gente ver que é possível substituir com vantagem esses formulários manuais, né? Muito bem, eu vou, então, aqui compartilhar a minha área de trabalho, tá? Já deve estar entrando aqui com compartilhamento, pedir só um minutinho que ele está abrindo o aplicativo para compartilhar a tela. Eu vou compartilhar aqui como full screen. Acredito que já concluiu, ok? Então, já estamos com a minha tela compartilhada aqui. Muito bem, gente. A cervejaria que eu vou mostrar para vocês chama-se Easy Beer. Ela é uma cervejaria simulada, fictícia, claro, ela não existe na realidade. E o software que eu vou mostrar para vocês de MES chama-se EasyBet. O EasyBet, gente, é um produto nacional desenvolvido pela minha empresa, MaxMES, e é um software de MES orientado para indústrias de processo por batelada, ou seja, indústrias que definem os seus processos através do uso de receitas, né? Então, eu vou mostrar o EasyBet na cervejaria Easy Beer, né? Essa, gente, é a tela de login do EasyBet, ele reside da nuvem e não há necessidade de qualquer instalação local para utilizá-lo. Eu estou com meu username, minha password, né? E eu vou, então, dar o login aqui para entrar na primeira tela do EasyBet, né? Muito bem, gente. Essa é a tela de boas-vindas do EasyBet e aqui à esquerda a gente vê o menu principal dele, que fica fixo sempre nessa parte aqui, oferecendo as principais funções do sistema, né? E nós vamos começar aqui pela parte de produtos, né? Cliquei aqui nos produtos, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, Cervejaria Easy Beer, ela produz 15 marcas diferentes de cervejas, ou seja, é uma marca para cada tipo de cerveja que ela produz. E o carro-chefe da cervejaria é a cerveja de mesmo nome, a cerveja Easy Beer, que está aqui e eu vou clicar aqui para vocês. Muito bem. Ele me listou aqui uma série de produtos associados à marca Easy Beer, né? Porque na concepção do EasyBet, o produto não é só o produto acabado, mas todo produto que é feito em qualquer etapa de fabricação. Então, quem é cervejeiro pode ver aqui, por exemplo, o mosto Easy Beer, a Easy Beer maturada aqui, e aqui a Easy Beer de
barril em várias diferentes litragens, barris de 10, 20, 30 e 50 litros, né? Muito bem, gente. Para que eu possa produzir esses produtos, é óbvio que eu preciso ter na minha fábrica equipamentos, né? Que eu vou clicar aqui em equipamentos, tá? Em relação a equipamentos, o EasyBatch, ele utiliza uma proposição da norma ISO 88, que eu falei há pouco para vocês na introdução, tá? E essa proposta da norma, ela dá a estrutura dos equipamentos, que é a seguinte: o grupo, ou seja, a empresa, ela possui uma ou mais fábricas. Uma fábrica se divide em áreas de produção ou controle. Uma área de produção ou controle se divide em zonas de armazenamento, onde eu vou guardar as minhas matérias-primas, e células de processo, onde efetivamente eu vou ter os meus equipamentos de produção. Se eu expandir aqui toda a estrutura da cervejaria Easy Beer, ele me abriu para todos os equipamentos que ele produz, que ele possui, né? E aí, quem é cervejeiro já pode identificar aqui que nós temos uma sala de braçagem, temos aqui os meus tanques de fermentação e maturação, que no caso são unitanques. Aí eu tenho aqui uma filtração, eu tenho aqui meus tanques de pressão, eu tenho uma adega de envelhecimento da cerveja em barris de carvalhos para algumas marcas que usam essa adega. E eu chego aqui no invase com a minha envasadora de barris, uma envasadora de cerveja retornável aqui, né? Muito bem, ainda tem uma área de utilidades e um laboratório para a parte de certificação do produto, né? Pois bem, tendo produtos e equipamentos, eu preciso definir para o EasyBatch como é o meu processo, ou seja, como eu faço cada um dos meus produtos dentro das minhas marcas de cerveja. Então, o que eu vou definir para o EasyBatch? As receitas, né? Então, eu vou clicar aqui nas receitas. Novamente, ele vai me colocar as 15 marcas de produtos aí que vocês estão vendo, e mais duas aqui embaixo, que são a primeira, aonde ele lista as receitas de asepsia, ou seja, aonde eu tenho as receitas de limpeza dos meus equipamentos. E aqui as receitas de processo, aonde ele agrupa as receitas de processos não produtivos, que no caso da cervejaria Easy Beer são os testes de degustação. Muito bem, eu vou clicar aqui na meu carro-chefe Easy Beer, né? E ele vai me listar as receitas da Easy Beer. Eu preciso ter pelo menos uma receita para cada produto. E aqui, novamente, o EasyBatch usa uma definição da norma ISO 88 que prevê uma estruturação para a receita, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui na receita do mosto Easy Beer, tá? Que essa norma prevê que, inicialmente, uma receita deve se dividir em procedimentos lógicos, contendo as rotinas dela. Cada procedimento desse se divide em procedimentos de unidade que estão associados aos equipamentos. Cada procedimento de unidade possui uma ou mais operações que fazem ali dentro daquele procedimento de unidade. Uma operação pode conter matérias-primas, como, por exemplo, os maltes que são utilizados aqui na moagem, e parâmetros das receitas, que são dados que você deseja guardar no correr da sua produção. Esses parâmetros podem ter qualidade, e no caso de terem qualidade, quando você entra na tela de definição, você vai dizer a faixa de variação no qual aquele parâmetro está dentro ou fora da qualidade, para que ele possa ter o controle de qualidade do processo, ok? Se eu clicar aqui no mosto Easy Beer, ele vai me dar a estrutura de toda a receita de produção de mosto. Então, novamente, quem é cervejeiro pode identificar aqui a moagem do malte, aí eu tenho a mosturação aqui com os meus vários procedimentos de mosturação, eu tenho aqui a parte de repouso, a rampa de temperatura da mostura, eu tenho teste de iodo, eu venho aqui filtração do mosto primário, aí eu chego na fervura do mosto com a inclusão dos meus lúpulos, né? E vou indo até chegar no final da minha receita, que é a parte de resfriamento do mosto, ok? Então, essa é a maneira de se definir uma receita no EasyBatch. E, além disso, o EasyBatch ainda possui uma outra recomendação da norma, que é o versionamento da receita. Quando você cria uma receita, ela está em desenvolvimento, depois você promove ela para aprovada para teste, depois você promove ela para aprovada para produção, né?
e, nesse momento, ninguém pode mais mexer na receita. Quero alterar, crio uma nova versão e começo o ciclo aqui de novo. Então, todas as receitas são versionadas e registradas, né? Muito bem, gente. Se eu tenho produto, equipamento, receita, eu já posso começar a fornecer os dados de entrada para o EasyBet, tá? E quando que eu vou fornecer isso? A gente vai fornecer esses dados toda vez que você tiver no seu chão de fábrica uma ação de produção, de asepsia ou de degustação. E a essas ações de produção, asepsia ou degustação, o EasyBet chama de ordem. Então, sempre que eu tiver essas ações, eu vou ter que criar uma ordem de produção de asepsia ou de degustação para que eu possa fornecer os meus dados de entrada, né? Muito bem, eu posso, se quiser, programar essas ordens num tempo futuro, através dessa opção de programação. Então, ele vai me mostrar aqui todas as receitas que eu tenho, associados aos equipamentos e às áreas, né? Eu vou escolher que receita que eu quero, no equipamento adequado. Eu já tenho uma programaçãozinha pronta aqui no default, aqui para vocês, tá? E é uma programação que foi feita para setembro, começando no dia 2 de setembro. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho, por exemplo, 4 ordens de braçagem, ou seja, 4 ordens de produção de mosto, sendo planejadas para encher um tanque de fermentação, maturação, e depois envasar essa cerveja maturada em barris de 50 litros. Tá? Então, essa foi a minha programação que eu fiz para setembro. A partir desses dados, a gente pode ver um gráfico de Gantt dessa programação no tempo. Eu posso ver a provisão de materiais, com todos os materiais que são necessários para essa programação. Eu posso ver a previsão de estoque, me dizendo aonde eu não vou ter estoque para fazer aquela programação, e aqui eu posso gerar uma previsão de compras para garantir que não vai faltar material para eu fazer a minha programação. E ainda tenho aqui uma previsão de ocupação dos meus equipamentos em função dessa programação. Como, por exemplo, quando eu chegar aqui em setembro, eu tenho esses equipamentos aqui sendo alocados, né? Muito bem, gente. Mas eu não preciso utilizar essa programação para poder entrar com os meus dados. Eu posso criar uma ordem diretamente, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês para mostrar como é que a gente cria uma ordem diretamente para fornecer os dados. Então, eu vou clicar aqui nas ordens, né? Eu vou criar uma ordem do mosto exibir, né? Eu vou planejar que eu vou produzir 6.000 litros para o lote de fabricação qualquer aqui na minha data atual e vou dar a confirmação. Então, ele vai me criar essa ordem e vai me passar para uma tela de listagem de ordens, que tem várias ordens aqui que estão acontecendo na fábrica no momento. Eu vou clicar aqui na ordem que eu acabei de criar, que ela está aqui em amarelo, aguardando para moer malte, com a data de hoje. E vou executar a ordem, que é na execução que eu forneço os meus dados para o sistema. Então, vocês vão ver o seguinte, gente, esse formulário que ele colocou aqui é um formulário que é, na realidade, a imagem da receita, né? Fazendo os cálculos proporcionais das quantidades de matéria-prima de acordo com a quantidade que eu estou planejando produzir, né? Então, ele está parado aqui, tá? Me dizendo que eu preciso começar a moer o malte, tá? Então, a ideia é que quando o operador for apertar o botão do moinho do malte, ele vem aqui e aperta esse botãozinho aqui para dizer para o EasyBet que começou a minha operação de moagem do malte. Então, ele vai atualizar a tela, vai botar a operação numa cor verde de execução e vai botar um cronômetro regressivo aqui, começando em 35 minutos, que é a previsão do tempo para a moagem do malte, né? E já me liberou os dados aqui para que eu possa começar a digitar esses dados, porque nem sempre tudo está de acordo com a receita, né? Então, vamos supor que eu sou o operador aqui, o meu cervejeiro me mandou botar mais 20 quilos do malte melanoidin por alguma razão. Então, eu digitei aqui mais 20. Notem aqui que ele já vai atualizar esse item aqui, com a quantidade total de malte, porque ele é um item calculado, então alterei aqui, ele já me somou aqui, tá? E aqui, gente, eu tenho um parâmetro de qualidade, que é a qualidade do malte.
O default, o ideal da qualidade é que ele esteja muito granulado, mas ele tem aqui uma especificação de qualidade de 3 e 4. Né? O que é isso, gente? Eu vou clicar aqui nas opções, né, desse campo, vocês vão ver o seguinte: 1 é pelota, 2 é pouco granulado, 3 muito granulado e 4 fino. Então, se for muito granulado e fino, ele está dentro da qualidade. Então, vamos supor que esse malte tem umas pelotas e ele está empelotado. Olha só. O que ele fez? Me botou em vermelho, me deu uma mensagem sonora de que o parâmetro está fora da qualidade, já me abriu um balãozinho aqui para que o operador possa chegar, colocar uma observação ou uma justificativa do porquê que esse parâmetro está fora da qualidade. Então, eu digitei o webinar aqui e salvei aqui, gente. Muito bem, gente. Então, a hora que terminar de moer o malte, né, o que o operador vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai dar o final aqui da moagem de malte. Então, ele aperta o botão, né, quando terminar a moagem de malte, ele vai me dar a operação como encerrada. É claro, eu posso digitar as datas, ajustá-las da maneira que eu quiser, e ele já me passou aqui para a próxima operação, que é encher de mostura com água. Então, quando começar a encher de mostura, eu aperto aqui, libero os dados, eu vou preenchendo. Então, dessa forma, eu vou fornecendo os dados de entrada para o EasyBet, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um outro recurso interessante. Eu vou mostrar aqui uma ordem de fermentação, maturação, tá? Eu vou clicar aqui numa outra guiazinha minha do meu browser, tá? E eu já estou aqui, agora outra ordem, gente, eu mudei, e aqui eu tenho a operação de fermentar a cerveja, tá? E quando eu fermento a cerveja, eu tenho um parâmetro que eu dou aqui, que é a temperatura na fermentação. Então, note o seguinte: cervejarias e beer, eles têm que digitar a temperatura da fermentação uma vez por dia para fazer o controle dessa temperatura. Então, esse parâmetro é definido como multivalorado e o EasyBet acrescenta um campo, então, com a data e hora na qual ele foi fornecido, né? Então, vocês podem ver aqui que tem várias datas, é um por dia aqui, só que ele tem um fundozinho verde aqui, gente. O que vem a ser isso? Tem mais um outro íconezinho aqui nesse canto aqui. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é que esse parâmetro é coletado automaticamente do chão de fábrica. A cervejaria Easy Beer, ela possui medidores de temperatura em cada um dos tanques, só que esses medidores, eles estão acoplados a um dispositivo com recurso de IoT, ou seja, de internet das coisas, que permite que ele capture, no caso da cervejaria Easy Beer, a cada 5 segundos, o valor da temperatura e o envie junto com a data e hora para um banco de dados na nuvem que fica dentro do domínio do EasyBet, que a gente chama de historiador EasyBet. Então, esses valores vão sendo armazenados lá e quando eu defino a receita, eu digo que ele tem uma coleta automática, digo que valor é esse, que tag é esse, como se chama esses valores de automação que são coletados, e quando eu devo pegar aquele valor. Então, a coleta é feita automaticamente pelo EasyBet, o operador não precisa fazer aquela ronda pelos tanques para poder digitar isso manualmente. E você passa a ter uma informação muito mais confiável. Quando o cervejeiro pedir aqui o gráfico analítico da ordem, que é um recurso do EasyBet, e ele colocar, no caso, o gráfico de fermentação-maturação, essa curva aqui da temperatura, né, aqui está em laranjinha, ela tem os dados totalmente automáticos, o que deixa as informações muito mais confiáveis, né? Muito bem, gente. Então, vamos voltar aqui para a minha ordem da abraçagem, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte: na cervejaria Easy Beer, cada área de produção possui um notebook ou um tablet e os operadores, assim, vão informando esses dados todos para o sistema. O EasyBet pega esses dados todos e coloca num banco de dados, e a partir desse banco de dados, o EasyBet dá uma série de informações muito importantes para que a gente faça a gestão da nossa fábrica. E eu vou mostrar para vocês quais são elas, começando pela rastreabilidade, tá? Imaginem que o serviço de atendimento ao consumidor recebeu uma reclamação, o pessoal identificou qual que era a ordem e mandou aquilo ali para o cervejeiro pediu a rastreabilidade daquela ordem. Então, o que ele vê, gente? Ele vê toda a genealogia do produto, começando aqui na sala de braçagem, acabando lá no invase da cerveja. E não vê só isso, não. Ele vê também os testes de degustação, que são esses bloquinhos com lápis aqui, que foram feitos para
para essas ordens, tá? E ver os últimos CIPs de cada equipamento, tá? E aqui em cada linha dessa daqui, eu estou com a mãozinha aqui, tem um link, se eu clicar aqui, ele me desvia para a ordem, aonde está apontando aqui, eu posso analisar a ordem e depois, quando eu fecho, eu venho direto para a rastreabilidade. Então, rapidamente, eu tenho o acesso a todas essas informações aonde o SAC registrou uma reclamação. E não é só isso, tá? Eu posso ver ainda a rastreabilidade de materiais. Eu posso checar aqui, nesse íconezinho aqui, tá? E vou pedir para ele me listar também a rastreabilidade de materiais. Vou dar a pesquisar de novo, vocês vão ver que a árvore vai aumentar. Por quê? Porque para cada ordem ele coloca todas as matérias-primas que ele colocou ali e coloca os lotes de fornecedores. Então, eu posso chegar até os meus fornecedores para analisar se a reclamação do mercado não tem a ver com algum fornecedor novo, com algum produto diferente que eu estou utilizando, né? Muito bem, gente. Estoques, tá? O EasyBet possui um controle de estoques que eu utilizo se eu quiser. No caso da cervejaria EasyBeer, eles usam esses estoques, né? Então, ele já coloca aqui as matérias-primas e tal, de forma que eu possa filtrar o que eu quero ver de estoques. Eu já tenho um filtrozinho pronto aqui, vou mostrar como é que é para vocês a tela, tá? Então, o que ele dá aqui? Ele dá todos os meus materiais que eu selecionei ver, tá? Ele dá a última data de atualização do estoque e aqui tem um campo que eu posso ajustar o estoque ou entrar com as novas quantidades de materiais. Só que lá no caso da cervejaria EasyBeer, eles fazem o seguinte, eles exportam do ERP uma planilha Excel com os valores dos estoques atuais. Chegam aqui nesse íconezinho e importam isso para dentro do EasyBet. Então, os estoques do EasyBet estão sempre batendo com os estoques do ERP e eles até preferem ver por aqui, porque é mais ágil ver aqui do que ver pelo ERP. Muito bem. Qualidade, gente, é um conjunto de informações importantíssimo, né, que o produto oferece, tá? Aqui, gente, o que eu tenho na cervejaria EasyBeer? A cervejaria EasyBeer tem um time de qualidade que se reúne uma vez por semana, numa sala de reunião com uma Smart TV na parede. Eles se logam nessa tela do EasyBet através do browser da Smart TV e vão fazer a reunião deles, tá? Então, aqui, o que o EasyBet me dá? Ele dá todos os parâmetros de qualidade que foram definidos nas receitas associados às operações e aos equipamentos. Então, fica muito fácil para o pessoal, para o time de qualidade, escolher que área que eles querem ver da qualidade e fazer a reunião deles lá, tá? Eu vou escolher já uma área que já está aqui no meu default aqui para demonstração, que é a parte de filtração do mosto secundário, aonde ele tem 4 parâmetros controle. E o EasyBet lista esses parâmetros todos ao mesmo tempo, um em cada gráfico, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, gente? Estão vendo um gráfico de bolhas, aonde cada bolinha é um dado que está dentro de uma ordem, né? Ele me dá até alguns valores aqui, informações sobre a ordem. Se está verde, está dentro da qualidade, se está vermelho, está fora, e se está amarelo, ele está fora, porém ainda é aceitável. Se eu clicar nesse pontinho aqui, ele vai lá para a ordem, me posiciona nesse parâmetro, tá? Eu posso analisar outras coisas e quando eu retornar, eu retorno aqui para os gráficos, tá? Muito bem. E se os usuários quiserem usar tratamentos estatísticos para ver a tendência do seu processo, o EasyBet oferece quatro gráficos com tratamento estatístico. Eu vou mostrar esse aqui, onde a gente vê que indicadores estatísticos ele fornece, tá? Então, olha só, aqui na parte esquerda vocês podem ver que ele dá desvio padrão, assimetria, curtose, CP, CPK, limite superior e inferior de controle, média, mediana, né? Que é a maioria dos indicadores que o pessoal procura quando deseja verificar a tendência de forma estatística, né? Muito bem, gente. Outro grupo importantíssimo, produtividade ou eficiência de equipamentos. O que é isso aqui, gente? A eficiência de equipamentos no EasyBet é medido usando uma metodologia de cálculo de eficiência que é muito difundida no mercado, que chama-se OEE, e é usada pela maioria dos produtos de MES, né? Na cervejaria EasyBeer, eles estão usando essa metodologia dentro da linha de envase de cerveja. E o cálculo dessa eficiência é feita considerando-se o período de tempo que você escolhe para ver eficiência, as paradas,
e as produções que você teve dentro desse período. Tá? Então, com isso, ele faz um cálculo e emite esses indicadores. Eu não vou entrar em detalhe, né, da metodologia OE agora, mas vou mostrar o que o Zibet fornece baseado nessa técnica. Tá? Ele te dá todos os indicadores aqui, te dá um indicador de OE, que é um indicador consolidado, te dá um gráfico de paradas, né, que você teve, que você registrou através da entrada de paradas, e um gráfico de tempos de paradas. Né? Se você quiser saber todas as paradas e produções que foram usadas no período de cálculo, ele te lista aqui, você pode mudar aqui a meta do OE, e ele ainda te dá aqui os medidores através desses mostradores aqui. São os indicadores OE com base com visual de medidores. Né? Muito bem, gente. Então, com isso, nós só temos o último grupo de informações, que é tão importante quanto, que é o dashboard, né? Onde vocês podem ter informações para a gestão da fábrica de forma muito rápida. Né? E o dashboard eu vou mostrar para vocês, só que ao invés de eu usar a minha tela de web, eu vou usar um simulador do telefone celular. Né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Aliás, desculpe, gente. Não tem necessidade, eu já estou com ele pronto aqui. Ó. Desculpe, eu errei de tela aqui, mas eu passei aqui para essa homepage aqui, ok. Agora está certo, tá? Olha só, gente, aqui, o que eu tenho aqui, tá? Essa tela aqui, ela é um recurso do Google Chrome, né? E que simula uma execução de um software através do telefone celular. Tá? Então, é uma simulação, mas é uma simulação muito fidedigna. Tá? Ou seja, se vocês um dia olharem o EasyBet no telefone celular, vocês vão ver que é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Essa é a tela de boas-vindas pelo celular, só que vocês já podem ver que eu não tenho um menu fixo aqui dentro. Né? Para eu obter o menu, eu tenho que clicar nesse ícone aqui, ele me empurra aqui e me mostra o menu aqui. E, em termos do dashboard, eu tenho 4 opções aqui que eu vou, então, passar uma a uma. Tá? Antes disso, eu vou, gente, colocar aqui em 100%, porque eu acho que facilita a visão aí para vocês. Deve ter ficado maior, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar pela visão da fábrica. Dashboard de visão da fábrica, gente. O que é isso aqui? Tá? Dei aqui, visão da fábrica. Ele me dá um menu aqui com os equipamentos para eu dizer que parte da fábrica eu quero ver. No caso, eu vou no meu tradicional defaultzinho aqui, que é a cervejaria Easy como um todo, né? Muito bem. Aí ele me colocou aqui uma telinha com 3 abas. O que é isso aqui, gente? Eu estou vendo aqui operações. O que eu vejo nas operações? Eu vejo por área cada uma das ordens que estão em abertas, a operação que está executando, tá? E o status da operação. Esse amarelinho é que está pronto para executar, esse vermelho é que terminou o tempo previsto e ainda não foi encerrado, e o azul é que ele já terminou. Então, por exemplo, eu chego aqui na fermentação e maturação, olha só, gente, rapidamente eu vejo tudo que está fermentando e maturando, esse aqui está aguardando dry hope, né? E eu vejo o percentual de progresso dessas operações. Aqui eu tenho a parte do invase, né? Muito bem. Se eu for para ordens, tá? O que eu vejo? Exatamente a mesma coisa, só que em relação à ordem como um todo, e não mais a operação. Então, ele me dá o progresso da ordem e a data prevista de término dessa ordem. Ok? Então, estão todas as informações aqui. E se eu der aqui o meu armazenamento, o que ele me dá? Os status dos meus tanques. Então, ele me dá de todos os meus tanques de pressão, de todos os meus tanques de fermentação e maturação, ele me dá o volume de líquido no tanque, ele me dá o produto que está dentro do tanque, como por exemplo esse aqui, e ele me dá uma coloração que diz o seguinte: verde é que está enchendo ou já está cheio, vermelho que está esvaziando, e amarelo que tem uma asepsia em andamento ou completa e que está preparado, então, para receber uma produção. Tá? Então, rapidamente, eu tenho a visão no meu celular de tudo, do status total dos meus tanques de armazenamento. Né? Muito bem. Então, essa foi a visão da fábrica.
Vamos agora para os indicadores, tá? O que eu vou ver aqui nos indicadores, né? Novamente, ele me dá aqui, onde eu posso escolher. Eu já tenho um defaultzinho aqui, tá? Aí chego aqui nesse default, tá? E ele me dá aqui os indicadores de toda a fábrica. Então, o que eu tenho aqui? Vou começar por produção. O que ele me mostra aqui, gente? No período que eu pedi, ele vai me mostrar todos os produtos que foram feitos, a quantidade total, e todos os materiais também totalizados que foram consumidos nesse período. E, além disso, ele ainda me dá esses mostradores aqui, que dão um percentual de aderência entre aquilo que foi planejado e aquilo que realmente foi realizado, né? Muito bem, se eu chegar agora e pedir aqui KPIs. KPI, gente, é o seguinte, quando você está definindo uma receita, você diz se um parâmetro é KPI ou não. Se disser que é KPI, ele sai aqui nessa telinha. Então, ele faz uma média daquele parâmetro, tá? E coloca aqui nesse período de tempo, tá? Se tiver qualidade, ele coloca verde se está dentro da qualidade, vermelho se está fora da qualidade, e se não tiver qualidade, ele coloca nesse amarelinho aqui, tá? Bom, vamos agora para a guia de qualidade, tá? A qualidade, gente, rapidamente você vê de uma maneira geral como é que está a qualidade de processo da sua fábrica. Ele dá um gráfico drill down, tipo de descortinamento, né? E que começa no nível maior com a qualidade por área. Verde e vermelho, percentual de parâmetros dentro da qualidade, percentual de parâmetros fora. Aí eu vou clicar aqui na abraçagem. Aí ele me abre essa qualidade da abraçagem por procedimento de receita. Está tudo na produção do mosto. Eu clico em produção do mosto. Ele vai me abrir, então, por procedimento de unidade, né? Então, os procedimentos aqui, né, das unidades, né? Aí eu escolho aqui, não, eu quero procedimento de fervura de mosto. Cliquei em fervura de mosto. Aí ele me abre procedimento, a qualidade por operação. Eu clico em fervura de mosto. Aí, finalmente, eu vou chegar na qualidade por parâmetro, né? Então, são essas que estão aí. Então, rapidamente, eu posso ver de uma forma geral e até me alimentar o que eu devo ver na parte da controle de qualidade lá naquela outra tela, né? Bem, gente, vamos para o próximo aqui. Produtividade. O que ele me mostra de produtividade? Ele me dá um gráfico comparativo, também a drill down, tá? Entre os tempos previstos nas receitas e os tempos realmente utilizados. E aqui ele me dá um gráfico de indicador OEE para cada célula que tem esse controle, e o gráfico pode ser mensal, pode ser diário, pode ser horário, dependendo do período que eu escolher. Tá? E ainda tenho aqui uma última abinha de perda de extrato, que é muito perseguida pelas cervejarias e que está em fase de testes dentro do EasyBet, né? Muito bem, então fechamos aqui a parte dos indicadores. Vamos para as consultas, gente. As consultas são um recurso muito importante no EasyBet. É aonde você pode fazer relatórios dentro do produto, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um relatório de braçagem que eu criei, tá? Eu defini que esse relatório ia ter a marca aqui as ordens, tá? E eu joguei os parâmetros aqui nas colunas. Eu faço isso arrastando o campo para a coluna, arrastando o campo para a linha, mandando totalizar, filtrando. Então, eu posso fazer uma coisa muito específica para aquilo que eu quero retirar do banco de dados, tá? E eu posso dizer que é um relatório só para mim, ou posso definir ele como global e todos os outros usuários também vão ter acesso a ele, tá? Bom, aí o último recurso que eu tenho aqui é um recurso chamado Mosaico, né? O Mosaico, gente, é um menu substitutivo a esse menu principal daqui, aonde eu posso navegar pelo meu sistema através do uso dele e fazendo com que dessa maneira, só com uma mão e com o polegar apertando as opções, eu possa navegar no sistema para ver o que está acontecendo. Então, para eu usá-lo, eu tenho que dar o clique aqui nesse liga menu, e eu passei, então, a estar usando esse menu aqui. Então, por exemplo, se o gerente tiver, estou indo para a fábrica, quero ver o que está acontecendo, deixa eu ver se tem alguma foto colocada aqui. Os operadores podem colocar fotos associadas às ordens, né? Então, ele pode aqui, rapidamente, clicar aqui e ver que foto que tem. Olha, esse daqui é um teste de iodo, né, que foi colocado nessa ordem daqui, né? Então, ele rapidamente entra aqui. Daí o retorna. Já retorna para esse menu. Então, ele vai navegando já de forma mais direta, né? E usando uma mão só, se ele quiser.
E pelo telefone celular, gente, você pode também criar ordens e digitar ordens lá, tá? Esse gerente da Exibir, ele quando vai fazer uma degustação, ele costuma usar o celular para criar e preencher a ordem de degustação, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui do que ele faz. Ele clica aqui nas ordens, tá? Aí ele chega aqui e vou dar o retorno aqui para poder escolher a ordem. Não, gente, desculpe, tá? Aqui novamente eu falei. A criação de ordens eu não consigo ver pelo mosaico, porque o mosaico vai direto para a ordem. Eu vou desligar aqui o menu, desliguei, e vou pelo meu menu principal aqui, tá? Desculpa. Então, venho aqui nas ordens, tá? Muito bem, cliquei aqui, tá? Ok. Ele entrou aqui entrou no menu de receitas, e eu vou criar, vamos supor que seja para o meu tanque 2, tá? Eu vou criar uma Easy Beer degustação, vou degustar uma cerveja fermentada. Então, eu vou clicar aqui, né? O gerente está lá no laboratório, ele pega o celular dele, ele já está com a amostra dele lá, veio do tanque 2 e tal. Eu, novamente, eu vou diminuir um pouco aqui para 75% para a gente poder ver a tela. Olha, eu tenho aqui, então, exibir a degustação, essa é a data, o lote, eu tenho esse lote lá junto com a minha amostra, né? Eu vou digitar aqui e vou dar a confirmação, né? Tudo bem. Aí ele confirmou, olha, me abriu aqui, eu já tenho essa ordem nova aqui. Aí eu vou no celular entrar. Então, gente, aqui, olha, notem que é aquela mesma tela que eu mostrei para vocês, né? Lá quando mostrei as ordens. Só que essa daqui é uma ordem de degustação, né? Então, eu vejo aqui sabor cereja, aroma cerveja, ação, observação e tal. E eu deslizo aqui para a esquerda aqui. A hora que eu começar a operação de degustar, eu posso, então, fornecer as informações da minha degustação, e ele vai, depois ele termina isso aqui, já está fornecido. Então, ele usa o telefone celular para fazer isso daí. Então, isso é legal, porque às vezes, por exemplo, se você tiver a parte de degustação onde não tenha nenhum note, a pessoa pode usar o celular, ou você pode deixar um tablet lá para o pessoal usar, né? Então, no caso desse gerente também fictício, é dessa forma que ele utiliza, né? Então, gente, muito bem, nós chegamos ao final da nossa apresentação e agora a gente vai passar para a parte de perguntas e respostas.